Som. Boa tarde a todos. Iniciamos aqui a segunda sabatina da série promovida pelo jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Encontros que acontecerão até a próxima sexta-feira aqui no auditório do Sindicato do Comércio Varejista. O nosso convidado de hoje é o candidato do PSOL, Gilberto Silvério, que será sabatinado pelos jornalistas Elcio Costa, à minha direita, editor-chefe do jornal, Marcos Meirelles, chefe de reportagem, ao lado do candidato, e na outra ponta, Cláudio Souza, e por mim, Max Ramon. Nosso convidado tem 45 anos, é casado e pai de 3 filhos, formado em Direito, tem pós-graduação na área de Direito Público. Gilberto Silvério foi presidente do Sindicato dos Químicos de São José e região, onde ainda atua como assessor jurídico. Entre 2000 e 2010, foi consultor jurídico do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Jacareí, quando ainda era afiliado ao PT. Pelo antigo partido, foi ainda candidato a deputado estadual nas eleições de 98. Gilberto Silvério se filiou ao PSOL em 2010 e disputa pela primeira vez a Prefeitura de São José. De acordo com a pesquisa encomendada pelo jornal Vale, agência Mind, Silvério é o último colocado da corrida pelo Passo, com 0,2% das intenções de voto. Candidato, em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço a presença do senhor nessa nossa sabatina e gostaria de usar já os números da pesquisa para abrir a nossa discussão. Nessa sondagem feita pela Mind, das 12 regiões geográficas da pesquisa, o senhor foi citado em somente uma, que é a Zona Norte, que é a região onde o senhor mora. E nas 2 últimas rodadas da pesquisa do IBOP, o senhor não foi sequer mencionado. Levando em conta que faltam menos de 20 dias para as eleições, o que o senhor pode esperar desse período? Boa tarde, Max, Ramon, boa tarde, Elcio Costa, boa tarde, Cláudio Souza, Marcos Meirelles, né? Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa, por mais essa iniciativa, né, democrática, por esse espaço. Boa tarde àqueles, né, que nos assistem, que nos ouvem nesse momento. O PSOL é um partido novo, né? Nós nos apresentamos no cenário nacional há pouco mais de 8 anos e nós seguimos, né, nessa campanha com uma proposta clara e concreta de fazer a inversão das prioridades nessa cidade, de discutir com a população a necessidade de termos um governo voltado para o povo trabalhador. Obviamente, nós, por ter lado, né, que é o lado do povo trabalhador, e por não aceitar nenhum recurso, né, nenhum centavo de empresas ou empresários, nossa campanha ela segue de acordo com essa realidade. Então, na realidade, nós estamos nas empresas, estamos indo às garagens de ônibus, estamos indo aos bairros, né, irregulares, estamos indo junto à população realmente que mais precisa. Então, realmente, as pesquisas ela têm o seu papel, né, momentâneo, é uma figura, uma fotografia do momento, mas para nós o que nos alegra muito é perceber que a população ela tem necessidade de uma mudança, de uma transformação muito grande nessa cidade. Então, isso para nós é o que realmente nos comove e nos motiva. Essa convicção de que estamos no caminho certo, de que chegou a hora, né? Ao invés de privilegiar os tubarões do setor de transporte, é privilegiar a população que precisa de transporte de qualidade, ao invés de privilegiar as empresas terceiras de saúde, é garantir o sistema de saúde com qualidade, pôr fim à terceirização, no processo, né, de moradia, ao invés de privilegiar as construtoras, a gente realmente ter um olhar para garantir moradia popular, para garantir que as áreas irregulares hoje sejam regularizadas. Enfim, no caso da GM, ao invés de ficar do lado da empresa que recebe subsídio, que recebe isenção de impostos e quer demitir, é ficar do lado dos trabalhadores. Então, fundamentalmente, para nós é isso. Temos cumprido o nosso papel, né, de apresentar uma proposta realmente alternativa e que faça uma grande inversão. E que, sobretudo, uma proposta que ponha fim a esse processo de corrupção nesse país.
30% do dinheiro público desviado para a corrupção não é qualquer coisa. E as empresas bancando aí, é o mensalão do PT, é o esquema cachoeiro do PSDB, e os dados aumentam, né? As consultoras hoje são as que mais financiam as campanhas. Então o pessoal está aí para isso, para desmascarar, para denunciar o esquema de corrupção e fazer o seu papel. A eleição realmente é dia 7, lá que nós vamos ver o que a população vai dizer sobre as nossas propostas. Cláudio Souza. Candidato, primeiro, obrigado pela presença. O senhor, com tão pouco tempo que o senhor tem no horário eleitoral, o senhor não tinha que estar mais na rua para as pessoas conhecerem o senhor e as suas propostas? Sim, Cláudio, é isso que nós estamos fazendo, né? O tempo todo. Hoje, por exemplo, eu acordei 4h30 da manhã, fui para a porta de uma empresa, depois nós fomos para o posto dos Correios lá na Dutra, depois, né, fomos para a feira, aí depois fui para casa, né, que hoje é aniversário da minha filha, mas aí estamos aqui. Agora à tarde, se você, né, o jornal pode acompanhar, vamos estar lá na praça, em frente à antiga Câmara, na Praça Afonso Pena, é isso mesmo? E à noite vamos estar panfletando a universidade. Então, estamos nas ruas, conversando com a população. Mas a nossa conversa é realmente nesse sentido, é de convencer. Nós não estamos só panfletando, nós fazemos questão de conversar com cada trabalhador, cada estudante, cada dono de casa, e dizer o que é o pessoal e para que viemos. Boa tarde, candidato. Obrigado por o senhor participar desse bate-papo com a gente. Uma das principais bandeiras que o senhor tem colocado na campanha é a municipalização do transporte coletivo. Como é que o senhor pretende fazer a indenização das empresas que têm contrato vigente hoje com a prefeitura? Qual é o valor dessa municipalização para o bolso do cidadão? Perfeito, Elcio. Antes de mais nada, eu tenho colocado essa proposta com bastante ênfase. Para nós é a única alternativa. Temos um transporte coletivo de qualidade, barato, menos poluente, é a municipalização. Não há outra alternativa. A permanecer como está, como propõe o PSDB ou o PT, vamos continuar com as ruas superlotadas, transporte de má qualidade, porque o privilégio é para o lucro, e não para o transporte enquanto direito social, direito constitucional. Então, para nós é fundamental. A outra coisa que ressalta é que as pessoas ficam escandalizadas porque nós estamos dizendo que não vamos rever contrato, que nós vamos quebrar contrato. Na verdade, tem que prevalecer o interesse público. Agora, nós temos que estar escandalizado com esse esquema de corrupção que nós temos nesse país. Hoje, né, há o julgamento do mensalão, deve começar o julgamento daquele núcleo do governo lá, que é pensado pelo Zé Dirceu, né, que não é o Alibaba, para mim o Alibaba é o Lula e os 40 ladrões que estão em torno, e esse é o grande escândalo. Essa quebra de contrato com a lei, com a Constituição, com a ética, é que tem que nos assustar. O gestor público ele tem a obrigação de atuar quando o interesse público está em jogo. E no caso do transporte, é interesse público. Então, nós vamos quebrar contratos. Agora, você tem formas de fazer isso, que eu acho que é um pouco a sua questão aí nos finalmente, né? Então, você pode criar uma empresa de economia mista, você pode, na verdade, municipalizar a frota, porque assim como você desapropria uma área para fins sociais, você pode também desapropriar, né, as empresas podem, não é expropriar, é desapropriar e aí ver, né, como que nós vamos trabalhar essa questão de gerir esses ônibus. Mas você tem aí várias formas de fazer isso. A municipalização é uma experiência que já foi aplicada no Brasil, tem municípios, né, nesse país que fazem isso, e com êxito, aí garante a passagem mais barata. Mas o problema jurídico é o menor. O fundamental é ter coragem para enfrentar realmente as empresas, porque os lucros são muito grandes, são escandalosos. A tarifa de ônibus de São José hoje o senhor considera justa? Qual o valor seria justo para uma tarifa pelo serviço prestado? Na verdade, nós teremos que fazer um estudo em relação a isso. Mas a tarifa de ônibus hoje ela é alta. Ela é alta porque ela está focada na base do lucro. Nós temos dito, inclusive, que tem empresário de ônibus dessa cidade que ficou tão rico, né, com o transporte, que comprou a companhia aérea, frota de avião. Então, é realmente uma área que dá muito lucro. Então, para nós, a primeira coisa é essa: vamos tirar o recurso para investir no transporte coletivo, é dos lucros. Aí que nós vamos municipalizar, né? E aí o valor da tarifa vai ser decidida a partir de um estudo. Mas não tem dúvida nenhuma que, uma vez municipalizado, tirado o lucro, nós podemos reduzir de forma substancial o valor dessa passagem. Não queremos falar que é R$1, 50 centavos, até por respeito à população. Mas o que nós temos convicção, né, que 50% hoje do transporte é lucro. Então, por aí a gente pode ter um parâmetro.
Candidato, o senhor citou agora há pouco a questão do mensalão, se referiu ao Lula como Alibaba, mas o senhor era afiliado ao PT até 2010 e o episódio do mensalão aconteceu no primeiro mandato do presidente Lula, quando o senhor não estava no partido, inclusive ocupava cargo de confiança na administração do PT em Jacareí. Por que o senhor não saiu do partido antes, quando surgiram as denúncias? Obrigado, Marcos Meirelles. Excelente questão. Eu rompi com o PT em 2004. Esse é o dado. Eu fui secretário municipal até 2004, e aí em 2004 eu rompi com o PT justamente porque eu vi que o PT no governo mudou de lado. A secretária aqui no município de Jacareí, e lá não quis mais voltar. O prefeito na época, Marco Aurélio, me chamou de volta para o governo e eu falei, olha, não tem interesse. Então a minha ruptura começou lá, em 2005, inclusive. Eu fui candidato a presidente municipal do PT, para a gente tentar mudar. Fizemos um trio, né? Eu, municipal, candidato a presidente municipal, o Ivan Valente, que hoje está no PSOL, foi candidato a presidente estadual, Plínio Arruda Sampaio, nosso grande dirigente também do PSOL, foi candidato a presidente nacional do PT, justamente para tentar. Aí nós percebemos que não tinha jeito, né? Então, na verdade, a minha filiação ao PSOL, ela se deu em 2008, formal. Mas a minha relação com o PSOL é diante disso. E a minha ruptura com o PT foi desde 2004, né? 2005 realmente foi a gota. Quando houve o processo de mensalão e quando nós percebemos, inclusive, que a reforma da Previdência, que atacou os direitos dos trabalhadores, foi votado com o dinheiro do mensalão em 2003, realmente nós percebemos que não dava mais para continuar no PT. Então aí o PSOL foi o caminho natural para nós nesse sentido. Candidato, uma das bandeiras do senhor é a desapropriação da área que era ocupada pelo Movimento Sem Teto aqui em São José, era do Pinheirinho. A gente vê que, já na época da desocupação, o governo do Estado anunciou um plano para realocar essas famílias em novas moradias construídas por programas habitacionais, e hoje a gente vê que o próprio Movimento Sem Teto já começa a se articular por meio de uma associação para tentar viabilizar a construção dessas casas. Diante dessa movimentação, a sua proposta não fica um pouco esvaziada da desapropriação daquela área? Não, de jeito nenhum. A primeira coisa é que nós temos que denunciar que não existe em São José dos Campos hoje uma casa sendo construída, seja por projeto do governo federal, estadual ou municipal. Eu sou morador da Zona Norte lá, de fato, lá no Alto Santana, uma região que o pessoal até chama de Pinheirinho também, né? Uma coincidência. Na verdade, tem uma área que só passaram a máquina lá e colocaram umas estacas. Então, não tem uma casa. E para você ter uma ideia, se eu começar a construir uma casa agora, ela só vai poder ser entregue daqui a 2 anos. Então, houve uma inércia de vários anos. Isso provocou uma fila que há uma controvérsia em relação aos números. Que existe pelo menos 20 mil pessoas hoje na fila da casa própria, existe. E as famílias do Pinheirinho, realmente, para nós, são prioritários. E não muda a nossa determinação de desapropriar aquela área. Porque recurso tem, né? E aquela área mais é um símbolo de que essa cidade, ela vai respeitar a dignidade das pessoas, que vai respeitar os direitos humanos e que o direito à vida, o direito social à moradia vai prevalecer sobre o direito à propriedade e que a liberdade vai prevalecer sobre a violência. Porque aquilo ali foi um massacre que envergonhou a nossa cidade internacionalmente. Então nós temos uma obrigação social, né? Com aqueles que lutam por dignidade. Nós temos uma fila de 55 mil pessoas na cidade também que moram de aluguel. Então, há uma necessidade realmente de casa própria. Então, nós insistimos nessa determinação, nessa proposta, porque para nós é emblemático. E ali, naquela área, estudos de companheiros ligados ao PSOL, diz o seguinte, que dá para construir ali pelo menos 3 mil casas, né? Isso térrea. Se você for construir, por exemplo, condomínios, você pode colocar aí um fim a 60% dessa fila, né, de moradia. O senhor é a favor de invasões como forma de pressionar o poder público a viabilizar programas habitacionais? Nós defendemos a ocupação, né, do povo do Pinheirinho. Porque, primeiro, tem que ficar muito claro que ninguém ocupa uma área, que ninguém fica debaixo de uma lona, né, debaixo do sol, ainda mais com o sol como está hoje, né, esse clima deserto, colocando pai, colocando filhos, por puro prazer. Há uma situação realmente de desespero. Quando a miséria bate, né, na porta, que você vê seu filho, né, que está desabrigado, está morando debaixo da ponte, ou você foi despejado porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Então as pessoas, na verdade, se organizam e fazem a ocupação para forçar, na realidade, uma situação em que o poder público se mobilize. Então nós, no caso do PN, nós defendemos aquela ocupação que virou uma comunidade modelo,
né, no sentido de autogestão, de se organizar, criar uma comunidade já bem constituída, né, com comércio, com igrejas, com amplo setor, só estava faltando o poder público ali. Tinha tudo, né, era uma sociedade. Então, nós defendemos aquele movimento. Agora, deixar muito claro que no governo pessoal não vai ter a necessidade de invasão ou de ocupação, porque nós vamos nos antecipar. Nós vamos, na realidade, governar para o povo trabalhador, vamos governar para quem precisa. Nós não vamos mudar a lei de zoneamento, como quer fazer o candidato do PT, para favorecer os ricos e as empreiteiras. Vamos mudar a lei de zoneamento para garantir a moradia popular. Nós vamos, na realidade, destinar todo o recurso público para serviço social, sobretudo para direito social, e não para os setores abastados dessa cidade. Essa é a mágica. Então, não vai ter problema de ocupação no nosso governo. E se tiver, nós vamos saber lidar, saber dialogar e garantir o direito social, mas não vamos reprimir, não vamos fazer o que foi feito lá no PI, aquele massacre, né, com as mãos do governo do Estado, do governo municipal e com a omissão, né, isso para ser até bem massivo, com a omissão do PT, porque o PT também participou disso através do governo federal. Candidato, o senhor mesmo disse que o PSOL é um partido novo. O senhor podia explicar, de uma forma sintética, como é que ele se posiciona ideologicamente e por que ele seria diferente de vários outros partidos de esquerda que existem no Brasil hoje? O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ele vem com uma proposta clara, né, de defender um lado. Nós achamos que temos que botar um fim a esse ciclo de ter governos voltados para os ricos. É fundamental que tenhamos governos voltados para os trabalhadores, pensando, sobretudo, em justiça social, né? Tem que prevalecer o direito social, o direito à moradia, o direito à educação com qualidade, o direito à saúde, o direito à infraestrutura, o direito a uma vida saudável, a um ambiente saudável, e realmente invertendo as prioridades. Os recursos têm que ser voltados para a população que mais precisa, para o povo trabalhador, e não governar para os ricos, né? Você tem uma ideia a nível federal, você tem que hoje quase 1 trilhão, sabe, 1 trilhão, né, de reais serão destinados para pagar banqueiros, pagar, né, a dívida que nunca acaba, né, que sempre vai aumentando e vai deixando os ricos cada vez mais ricos, os bancos cada vez mais ricos. Então, 1 trilhão para pagar banqueiros. E ao passo que nós temos aí essa situação, né, social do nosso país. Então, isso é uma prioridade. Aqui na nossa cidade, ao invés de investir na saúde para reduzir a fila, para reduzir a espera por consultas especializadas, por cirurgias eletivas, na verdade você transfere dinheiro para os setores privados via terceirização. Então, isso é uma opção. Nós vamos fazer uma opção diferenciada. E a liberdade é justamente que nós temos uma determinação de que cada centavo, né, que será usado o orçamento será discutido com a população. A população vai ter a liberdade para decidir, vai ter poder popular de fato. E essa é a nossa proposta e a nossa fé. Isso não é só discurso. Eu, por exemplo, que faço militância desde os 13 anos de idade, que participei do Fora Collor, eu vi o que é a força do povo organizado. Então, nós temos fé que, com o povo, tendo um projeto para eles e chamado a participar, nós realmente vamos fazer um governo diferente. Então, pessoal, é isso. Candidato, por que o senhor não fez a primeira prestação parcial de contas de sua campanha em agosto, como determina a legislação eleitoral? Não, na verdade, nós fizemos a prestação de conta do partido e nós não tivemos gastos, né? Como disse, nós recebemos dinheiro de empresário e de empresas, então nossos gastos foram mínimos. Até a imprensa acompanhou isso, né? Nós conseguimos lançar o primeiro panfleto, né, na nossa campanha, com 30 dias de campanha. Então, na verdade, foi isso. Infelizmente, nós não tivemos recursos para fazer campanha, mas estamos muito felizes porque não entrou e não vai entrar um tostão na nossa conta de empresa de empresário. Estamos contando com muito voluntarismo, muita militância e com o apoio dos trabalhadores. É assim que deve ser feito. Esse é o grande exemplo que nós queremos dar, porque o mensalão do PT, o esquema cachoeira do PSDB, começou no processo de financiamento de campanha. Por isso que o pessoal defende financiamento público de campanha contra o financiamento privado e que, na verdade, os partidos têm que se virar com a sua base, né? Então foi isso, Cláudio. Candidato, o pessoal não fez alianças e a gente queria com a avaliação do senhor, se o partido tem quadros para governar a cidade, o eleitor pode confiar numa legenda que tem uma história tão recente que não consegue fazer nenhuma aliança para a eleição? A questão da aliança foi uma opção, né, do pessoal. Eles vão sair sozinhos justamente, né, até para responder a pergunta que o Elcio fez. Quem é o PSOL, né? Qual é a sua proposta? Então, essa foi a nossa opção. Agora,
quadros para governar a cidade nós temos, e nós temos um exército, nós temos um batalhão que são servidores municipais, né? Diferente dos outros candidatos que estão prometendo secretarias para empresários, o pessoal, na verdade, vai governar com os servidores municipais. O nosso secretariado vai sair do quadro de servidores municipais. Nós queremos realmente fazer uma mudança substancial no conceito de gestão, no conceito de governar. Então, os servidores municipais é que serão nossos principais aliados. São pessoas que prestaram concursos, né, que se prepararam, que fizeram muito curso e que estão aí dando sua contribuição para a cidade. Então, é desse quadro que nós vamos tirar. Inclusive, nós vamos eliminar os quadros também, os cargos de comissão, porque realmente eles servem para perpetuar os partidos do poder e não para servir a população. Candidato, o senhor falou que o seu partido não fez alianças, o senhor falou que o seu partido não recebe recursos de empresas ou recursos para financiar a campanha, o senhor tem 0,2% das intenções de voto. O senhor acha que o senhor vai ganhar a eleição? Olha, o que eu tenho certeza é que nós estamos ganhando muita confiança. Tenho certeza que a população está entendendo, né, que não dá para a gente ser governado, né, por partidos que comandam esse processo de corrupção nesse país, né? O mensalão, esse escândalo, o maior escândalo de corrupção da história republicana desse país, comandada pelo PT, né? Os outros esquemas de corrupção aí, a população está entendendo isso. Eu acho que a urna vai dar uma resposta para isso. Agora, não temos dúvida nenhuma que estamos cumprindo muito bem nosso papel, os objetivos do pessoal, né, estão sendo cumpridos e, fundamentalmente, nós cada vez mais temos uma convicção de que nós vamos chegar. Nós acreditamos que é possível ser diferente, pode ser diferente e vai ser diferente a forma de governar. Vamos chegar com certeza no momento que nós teremos um governo do povo trabalhador pelas mãos do pessoal. Candidato, o nosso tempo, a gente já está próximo do final, mas a gente tem uma pergunta formulada pela plateia. A Zelita Ramos, que é diretora do Sindicato dos Servidores Municipais, ela pergunta se o senhor, se eleito, pretende governar com recursos do governo federal, principalmente para projetos sociais, habitacionais na área de saúde, ou irá recusar esses recursos simplesmente porque são de outro partido? Com certeza nós vamos cobrar, não só vamos aceitar, vamos exigir do governo federal as suas contrapartidas, porque a nossa população paga impostos municipais, estaduais e federais. Então, na verdade, existe a Constituição. Na verdade, o que nós estamos propondo aí o tempo todo é que se cumpra a Constituição. E aí, a partir disso, vamos cobrar. Porque, na verdade, para nós é muito melhor que, ao invés de dar incentivos fiscais, né, para a empresa igual a GM, que agora está demitindo e faz chantagem, ou recurso do BID, né, para as empresas aqui que acabam demitindo, trazer esse recurso para a gente investir no social. Fazer um grande plano de obras públicas aqui na cidade para gerar emprego de fato, né, construir hospitais, construir creches, escolas, moradia popular, que é muito melhor do que dar dinheiro, né, simplesmente para as empresas. Então, nós só vamos aceitar como vamos exigir a contrapartida. Não vamos ficar brigando aqui, igual fazem o PT, quando governa, fica recusando recurso do governo do Estado. E o PSDB, quando governa, fica recusando recurso do governo federal. Então, para nós, na verdade, isso tudo é dinheiro do povo, né? São tributos, são impostos que vão para os cofres da União ou Estado e que tem que voltar para cá. E é muito melhor que seja investido em serviço público do que ser investido na corrupção para pagamento aí, em contrapartida pela financiamento de campanha eleitorais. Voltando um pouco às pesquisas de intenção de voto, existem dois candidatos que se destacam dessas pesquisas, seja a pesquisa do Vale com a Mind, seja a pesquisa do Ibope. São os candidatos Carlinhos Almeida e Alexandre Blanco. Como é que o senhor analisa essas duas candidaturas? E como é que o senhor analisa os governos do PT e do PSDB à frente da Prefeitura de São José? Na verdade, não é nem análise, os fatos estão aí, né? São dois partidos que claramente governam hoje para os ricos, governam para os mais abastados da sociedade. E sobretudo no aspecto da terceirização é um exemplo para nós emblemático, né? Eu tenho dito aqui nos debates, né, que um dado concreto, né? Nós temos, comparando com Ribeirão Preto, 2,75 médicos por cada grupo de 1.000 habitantes. Ribeirão Preto tem 6, o dobro. Aqui eu gasto R$ 602 por cada habitante com saúde. Ribeirão Preto gasta R$ 550. Ou seja, eu gasto muito mais aqui e tenho menos médicos, tenho menos leitos. Então, na verdade, esse dinheiro vai para onde? Vai para as empresas que terceirizam, que se dizem organizações sociais sem fins lucrativos, mas na verdade o dinheiro desaparece.
E o PT, na realidade, é a mesma dinâmica. No município vizinho aqui é a mesma dinâmica. É terceirizar, é privilegiar os setores mais ricos. Então não tem diferença nenhuma hoje de PT, PSDB, em termos de concepção de governo, em termos dos parceiros que eles escolhem e de quem vão privilegiar no futuro governo. Quem seria melhor prefeito, Carlinhos Almeida ou Alexandre Blanco? O melhor prefeito seria Gilberto Silvério, do PSOL. Candidato, o nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a presença do senhor nesse nosso encontro e gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer, né, ao Vale, TV o Vale, por essa oportunidade. Agradecer a quem está nos assistindo, né, porque realmente é muito importante esse espaço democrático da imprensa, que possibilita para toda a sociedade ouvir todas as propostas. Então, na verdade, nós viemos para essa campanha, né, com um lado definido, dizer que é necessário governar para aqueles que mais precisam. Nós vamos trabalhar com a população. Temos a proposta de criar uma Câmara do Povo, que é o grande conselho que vai governar com o pessoal. Porque não adianta, não tem mágica, não existe salvador da pátria, não existe partido que vai resolver os problemas. Nós temos fé, o pessoal se fundou sobre isso. Eu faço a minha militância política desde os 13 anos de idade, desde o movimento estudantil secundarista, universitário, pastorais, sindical, partidário, movimento social. E eu e o meu partido pessoal, nós acreditamos no povo mobilizado e organizado. Essa é a mágica. Fora disso, né, salvadores da pátria, partidos salvadores iluminados, na verdade, acabam desvirtuando. Então, o pessoal vai governar com o povo e a partir da Câmara do Povo. Não tenha dúvida que nós vamos decidir com a população toda e qualquer política do município, sobretudo como gastar os recursos daí. E vamos realmente eliminar esse câncer da política brasileira, que é a corrupção. Isso realmente não dá para aceitar, não dá para dormir vendo esse mensalão do PT, esse esquema cachoeiro do PSDB, que nos envergonha de uma forma tamanha. De ver pela televisão, esse escândalo parece que estava vazando lama, né? Na nossa TV, na nossa sala, isso nos entristece muito. E o pessoal, na realidade, se coloca à disposição da população, para, junto com a população, acabar com essa situação. Ok, encerramos assim a segunda sabatina da série promovida pelo Jornal O Vale com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso segundo encontro do dia com o candidato do PSDC, Fabrício Corrêa. Tenham todos uma boa tarde. Candidato, nós tivemos um pouco de tempo para falar sobre as propostas, né? Estamos pertinho da eleição. Que balanço o senhor faz dessa sabatina que os jornalistas fizeram com o senhor? É oportunidade. Isso é uma oportunidade democrática, uma oportunidade do candidato aparecer, né, sem máscara, sem marketing, sem preparação, sem edição. Então vocês estão de parabéns, a população só ganha com isso, com essa iniciativa. Espero que tenhamos mais iniciativas como essa. Eu saio daqui muito feliz, realizado de mais um ato de contribuir com esse processo democrático, né, de apresentar um projeto realmente alternativo para a nossa cidade, e sobretudo um projeto que tem lado, né, que é o lado do povo trabalhador da nossa cidade. Certo, e o senhor falou muito de corrupção. De que forma dá para acabar com a corrupção? Primeiro, é chamar o povo para participar. É chamar os donos da casa, que é a população, quem paga impostos, para participar. A forma, justamente, a corrupção existe porque os partidos afastam o povo. Não, deixa que eu resolvo, meu gabinete resolve, meu partido resolve, é isso que eles falam. E justamente é para criar essas dificuldades. Então, é o povo fiscalizando. E aí tem uma política clara, na verdade, de afastar, por exemplo, as empresas terceiras, de afastar as construtoras, né, que financiam as campanhas, e, fundamentalmente, no plano geral, é eliminar financiamento privado de campanha. Não é possível que hoje você tenha já... Até agora, 92 milhões no estado de São Paulo foi destinado para campanhas eleitorais, os municípios do nosso estado. Então, depois alguém vai cobrar a conta, né? E quem paga é o povo. Tá certo, obrigada, candidato. Obrigado.
E essa foi mais uma sabatina do Vale. Fique conectado que daqui a pouco o Vale recebe o candidato Fabrício Correia, do PSDC.